Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula, conversando um pouco sobre a questão da literatura. Então, vamos ver aí a definição de literatura. O que é literatura? Eu vou ler aqui no slide para vocês. A literatura é uma arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra, mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Então, a literatura é uma forma de quê? Da palavra, que pode ser a palavra falada ou a palavra escrita. É interessante nós entendermos dentro da literatura a questão da linguagem aqui, tá, pessoal? A questão da linguagem é fundamental. Então, o que é pensamento e o que é linguagem? Eu expliquei já, né? Em outras aulas presenciais aí, o que é pensamento e o que é linguagem. Linguagem é a interpretação do pensamento. Ela é a interpretação do pensamento. E o que é, E o que é aqui a fala? A fala nada mais é que a materialização do pensamento. Então, a pessoa, ela pode ter a linguagem, a interpretação e não ter a fala. Ela não fala. Ela não fala, mas ela se expressa. Ela usa outros mecanismos aqui, outras alternativas para ela falar. Então, nós temos que observar aqui essas questões que são fundamentais nesse processo, que são fundamentais. Então, o que é o pensamento? E o que é a linguagem? O pensamento é aquilo que eu tenho armazenado aqui dentro da memória curta, a memória intermediária e a memória longa. Tá? E daí a linguagem é a interpretação disso, e a fala é a materialização. Então, a literatura, ela é uma expressão. Ela é uma expressão. A literatura, ela pode ser expressada através da palavra escrita, da palavra falada ou de uma expressão. Ok? Então, importante saber aqui, Vamos dar uma olhada aqui. A literatura, tá? Ela é o quê? Ela é um objeto social. Ela tem aqui uma função social. Ela desempenha uma função social. Por que a literatura, ela desempenha uma função social? Porque ela vai relatar, ela vai contar alguma coisa aqui da história, tá? Da história, ela vai relatar alguma questão da sociedade, do que está acontecendo. Então, ela tem uma função social, e ela tem também aqui uma questão de uma função social também contemplativa. A literatura pode ser algo prazeroso, algo de lazer, contemplativo, voltado aqui para a arte, tá? Então, ela não precisa ser apenas uma coisa para diversão, mas para formação, para transformação, para contemplação, para beleza. A literatura, ela vai nos transportar aqui para vários lugares. Ela pode ser utilizada como um instrumento de fuga da realidade? Pode. Você vai ler o texto, Você vai ler um livro para você sair daquele mundo real e ir para o mundo
imaginativo, para uma fuga. Tem muita gente que tem depressão, que tem ou está com alguma dificuldade na vida, que se joga em cima de livros, vai ler. Outras vão escrever poesias, vão escrever contos, vão escrever outros estilos literários. Para quê? Para fugir da realidade, para sair daquele momento. Então, a literatura pode ser. Ela pode ser também a arte pela arte. O que é isso, essa arte pela arte? É quando eu não tenho nenhum objetivo aqui de ensinar alguma coisa para alguém, tá? Mas é a questão da arte. Aí entra o que? A contemplação. Entra a beleza, a estética aqui da arte. Ela também pode ser aqui o oposto da arte, tá? Uma literatura engajada na igreja, engajada nas questões políticas, sociais, nas questões culturais, de costumes. Então, ela pode ser aqui, alguma coisa assim, engajada, tá? Engajada em problemas sociais. Eu posso contar, por exemplo, a história do Brasil. Eu posso contar a história da Segunda Guerra Mundial, das guerras frias atuais, tá? Então, tem muitos autores que utilizam da literatura para contar alguma coisa da história. Às vezes eles até colocam como algo subjetivo, que não aconteceu. Mas às vezes aquilo lá aconteceu, é real. Pessoal, o que eu tenho que pensar também em relação à literatura? Ela pode ser utilizada como algo lúdico, algo aqui para diversão, para a gente brincar. A parlenda, por exemplo. A parlenda ela é muito utilizada, para você brincar, se divertir. Eu vou ler aqui um verso de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Tá? Então, ela pode ser utilizada aqui para você se divertir com as palavras, brincar. Tem muitas parlendas, muitos versos aqui, lúdicos, para divertir as pessoas, brincar. Bom, ela pode ser o quê? Sintonizadora. Ela vai ter aqui o quê? O que é a literatura sintonizadora? Ela vai estabelecer uma ligação entre os homens e as diferentes épocas. Então, é fazer uma relação da história dos anos 60 com a época de agora, dos anos 70 com a época de agora. Então, você vai fazer o que aqui? Uma relação entre o tempo. Então, isso é muito importante, tá? Então, a palavra da literatura, ela tem o que aqui? Um papel social de transmitir aqui a cultura. E hoje nós vivemos o quê? As multiculturas. Eu não posso mais trabalhar a literatura sem contextualizar essa diversidade cultural, e principalmente no Brasil. No Brasil nós temos, o Sul foi quando como é que é? Errei feio aqui, O Sul nós temos o quê? Os europeus. No Nordeste nós temos o quê? Mais os afrodescendentes, os portugueses. Nós temos culturas diferentes.
no Sudeste, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Então, são tantas culturas. Hoje, felizmente, cada vez mais, nós não podemos mais separar afrodescendente de branco, europeu de japonês. Existe, logicamente, as pessoas aí que são mais preconceituosas, que tem mais preconceito. Mas nós não devemos fazer isso na prática, tá? Na prática nós não devemos fazer isso, separar, separar as pessoas. Tem países ainda que são, que separam muito. Tem igrejas, que separam em alguns países. Enfim, isso muito lá atrás, nós tínhamos a igreja para as pessoas de pele branca e as pessoas de afrodescendente. No Brasil também tinha isso. Então, isso são coisas que nós não podemos mais admitir. Então, a literatura tem esse papel de trabalhar o quê? A questão da pluralidade, da diversidade aqui humana, tá? Apesar aqui da literatura ela poder ajudar na questão gramatical, na formação do texto, de colaborar com o estudante na questão da escrita, da leitura, existem os críticos que vão dizer que não. O que eu penso? Nós temos que condensar. Nem tudo céu e nem tudo terra. Trabalhar com a literatura na questão prazerosa, do deleite, tá? Mas também utilizar a literatura aqui para as questões de regras gramaticais, as questões aqui de regras gramaticais, colaborando com esse estudante a partir do texto, ele compreender o significado das palavras, as regras gramaticais, saber contextualizar esse texto, saber em que época que esse texto foi escrito. Por isso que é muito importante você trabalhar o que aqui? A biografia do autor. Quem é esse autor? Eu vou ler aqui para ilustrar a nossa aula, tá? Um versinho do Oswaldo de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Tá? Então, isso é uma reflexão do que os portugueses, quando chegaram no Brasil, fizeram com os índios. Queriam que os índios tivessem uma vida igual a deles. E a primeira coisa foi o quê? Vesti-los. Então, tem muitos